Olá, eu sou a Kessia Moreira. Seja muito bem-vinda. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Ninguém nasce racista, mas pessoas racistas ensinam crianças a serem racistas. E algo precisa ser feito para que essa semente não seja plantada e muito menos germinada. Um dia marcado pela morte de Zumbi dos Palmares e também pela resistência do povo preto. E é claro, eu deixo aqui o meu agradecimento pela vida de Dandara. Em novembro, principalmente no dia 20, as pessoas se mobilizam e voltam seus olhares para pautas de cunho racista. Mas esse problema é tão delicado e essa doença é tão profunda que o buraco está muito mais embaixo. Me acompanha que eu vou te contar qual que é a minha estratégia para tentar, pelo menos, diminuir o impacto disso. Antes de iniciar esse conteúdo profundo que eu preparei para você, eu tenho um convite super importante e rápido para te fazer. Se você ainda não está inscrita no meu canal, aproveita e clica no botão aqui embaixo para se inscrever e ativa o sininho das notificações para o YouTube te contar toda vez que eu postar um vídeo novo. Além disso, se você gostar do que eu vou te dizer aqui, se fizer algum sentido, clica no curtir, dá um like aqui nesse vídeo, porque assim o YouTube vai entender que esse é um assunto relevante para você e também é muito importante aqui para o meu canal. Agora que eu já te dei esses avisos importantes, vem comigo, me acompanha. Bom, você sabe que o meu foco aqui é a criança, a infância e o brincar. É e sempre será. Mas esquece, o que esse tema tem a ver com o seu trabalho? Absolutamente tudo! Se você me acompanha aqui no YouTube, lá no Instagram ou me conhece pessoalmente, você sabe que eu acredito verdadeiramente que é possível transformar o mundo, o futuro, junto das crianças, utilizando o brincar como ferramenta. E num mundo que eu quero, num mundo melhor, não há espaço para o racismo. No nosso país, aqui no Brasil, o racismo está em todos os lugares. Isso não é mistério para ninguém, né? Se vende a máxima Brasil, um país de todos. Todos quem? Se nós analisarmos as condições climáticas, a diversidade dos recursos naturais que ainda restam, a quantidade de povos diferentes, a gente pode realmente chegar a uma conclusão que o Brasil pode ser e tem tudo para ser um país de todos. Acontece que essa análise também deve ser somada às crenças, costumes e valores do povo. E é aí que nos tornamos um país de poucos, principalmente analisando a atual conjuntura política do país. Observe que eu disse crenças, costumes e valores. O nome disso é cultura. E como é que a gente perpetua uma cultura? Passando tudo isso na geração seguinte. E quem é a próxima geração? As crianças. Você já presenciou algum ato racista? Isso não é uma pergunta, é uma afirmação. Mesmo sem conhecer você que está aí me assistindo, eu posso afirmar que você já viu uma situação assim acontecer. E isso é terrível, são ataques profundos que marcam a gente por anos, não é brincadeira. Enquanto criança eu também sofri racismo. Eu me lembro que eu tinha por volta dos 7 anos. Então, lá em 2002, mais ou menos, existia uma cultura global, mais uma cultura de embranquecimento, para retirar características pretas, de se alisar os cabelos. E as mulheres, elas faziam procedimentos químicos que muitas vezes agrediam os fios, deixavam eles quebradiços, como aconteceu comigo. Eu fiz esses procedimentos porque a gente também não tinha recursos que tem agora, sabe? Todos esses produtos voltados para o cabelo cacheado e crespo, que é a minha situação. Então a gente não tinha recurso e eu precisava de ir para a escola e tal, então a alternativa foi essa. E eu lembro que eu via os comerciais com as mulheres com aqueles cabelos passando assim, movimentando um brilho absurdo, bem lisos, e eu queria mover os meus cabelos iguais aos daquelas mulheres da TV. Juro, eu tenho lembranças dessas imagens. E aí, dos meus 7 até os 14 anos, eu fiz procedimentos de alisamento químico do meu cabelo. E foram 7 anos de ataques sofridos. Os principais ataques que eu sofria
eram de pessoas da família e de crianças na escola. Eu consigo lembrar do rosto de cada pessoa que ria do meu cabelo. E eram apelidos tão pesados, eram feitos para me diminuir mesmo, para me deixar triste, para baixo. E não era só do meu cabelo que falavam, falavam também dos meus olhos, do tamanho dos meus olhos. Hoje eu amo, sou alucinada pelo meu cabelo, amo o tamanho dos meus olhos, mas era impressionante como que a minha estima ficava baixa e como que foi difícil superar isso. O quanto difícil foi passar por cima de tudo isso que fizeram eu acreditar de mim mesma. E uma coisa que me assusta é que essas crianças que falavam essas coisas pra mim não eram só crianças brancas, não. E ainda tinham as crianças que ficavam falando das qualquer característica que viesse de uma religião de matriz africana, enfim. Eu não vou estender mais aqui não, mas vocês já estão sabendo. Eu sofri bastante quando eu era criança. Mas hoje, parando para analisar, eu consigo perceber. O que aquelas crianças diziam era realmente muito pesado. Não parecia que vinha delas. E conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que situações muito próximas aconteciam. Eram os mesmos apelidos, era o mesmo padrão de crianças sendo humilhadas, com as mesmas palavras. E aí eu percebi que lá na minha infância não eram aquelas crianças que inventavam aquilo de mim. Elas aprenderam com alguém. E é aí que está o ponto. Que eu disse que ninguém nasce racista, mas se aprende a ser. Eu estou citando a escola porque é o ambiente mais frequentado por um indivíduo na infância, principalmente se for uma escola integral. Aí ela passa mais tempo na escola do que em casa. E isso responsabiliza o professor? Absolutamente não. O professor vai fazer parte desse processo, sim, mas não há comportamento que mude pelas palavras se em casa o exemplo é dado por um comportamento que vem contra os ensinamentos. Essa transmissão de valores realmente precisa ser dada pelos pais. O ponto crucial é que nesse país a situação é um pouco mais difícil dada a fundação deste país, que é baseado em quê? Invasão e escravização e exploração do povo preto. E aí fica um pouco mais difícil porque neste país aqui o racismo é velado. Ele está em cada detalhezinho e a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nessa armadilha. E aí, para a gente gerar transformação, a gente acaba caindo naquele dilema, sabe, do ovo e da galinha. É necessário que a criança cresça com atitudes e comportamentos respeitosos para com o outro. Mas, como eu disse, a criança aprende pelo exemplo, ela precisa estar cercada de pessoas que também têm esses mesmos princípios. E aí a gente chega num dilema que o que é mais urgente, a mudança da criança ou a mudança do adulto? Eu sugiro aqui que isso precisa ser feito em conjunto, mas para isso a galera tem que querer. O que eu proponho, então, são 3 medidas para começar a mexer as peças desse jogo. Essa primeira medida vai fazer mais sentido se você tem uma criança em casa com traços pretos. 1. Prepare a criança. O mundo, infelizmente, não é feito de arco-íris. A criança não precisa saber em detalhes tudo o que está acontecendo, não, mas ela precisa estar ciente de algumas situações para que ela possa se proteger. Racismo é crime e ela precisa saber identificar quando uma situação assim acontecer com ela, seja vindo de um adulto ou vindo de outra criança. Quando ela identificar uma situação, ela precisa saber a quem recorrer e também como recorrer. Além disso, essa criança também precisa saber em quais situações ela deve recuar para se proteger ou em quais situações ela deve falar também para se proteger. Gente, isso é muito sério. Medida 2. Ensine a acolher. Como eu disse, todo mundo já presenciou uma cena que envolve racismo. Se você pensa que não presenciou, ou é porque você não se recorda, ou porque aconteceu e você nem percebeu.
Atos racistas são extremamente agressivos e eu não estou me referindo àqueles casos de agressão física mesmo, de morte, não. Parece que o racismo é como se fosse um vírus que vai te consumindo aos pouquinhos, que vai tirando algo de você a cada minuto, e isso a longo tempo tem um estrago tremendo. A pessoa pode realmente ficar bastante fragilizada e ela precisa de cuidados. Quando uma situação assim acontece, todos nós somos responsáveis também, e o silêncio também é um posicionamento. Então, ensine a sua criança a acolher uma pessoa que passar por uma situação desse tipo. Diga a ela qual é o momento certo de fazer esse acolhimento, como ela deve abordar de uma forma bem tranquila, discreta e bem empática. Medida 3. Reverta o estrago. Essa alternativa, infelizmente, não vai ser usada por aquelas pessoas que se dizem ter orgulho de serem racistas. Eu fico espantada de ver que essas pessoas ainda existem. E pior que não são poucas, não. Essa medida também não vai ser útil para aquelas pessoas que dizem não serem racistas enquanto praticam atitudes racistas. É outra coisa que eu não entendo como funciona, mas também tem gente aí ocupando esse espaço. Olha, é possível que a sua criança, em alguma situação, tenha visto alguma cena de racismo acontecendo, seja num vídeo, presencialmente, alguém comentando, e aí ela acabe reproduzindo o comportamento, mesmo sem você ter feito algo do tipo. Não dá pra gente controlar as informações que chegam até a criança. E nem é para isso acontecer mesmo, não. Então esteja atenta à fala da sua criança e também muito alinhada com os professores, com a escola, nas reuniões. Seja muito sábia e ensine a sua criança como que ela deve tratar as outras pessoas. E olha, o que não faltam são recursos hoje em dia para você trabalhar esses assuntos, esses temas com as crianças. Tem livros contando histórias, tem filmes com enredos que trabalham histórias de matrizes africanas, tem personagens, protagonistas pretos, tem música, tem brincadeira com abordagem e enfoque nesse assunto. Então o que não falta é alternativa para você, e isso graças também aos movimentos de ocupação que estão conseguindo chegar e se aproximar para equilibrar esse meio aí e conseguir ter recursos para a gente trabalhar as verdadeiras histórias de matrizes, de pessoas pretas, de matrizes africanas. Infelizmente, tomando essas 3 medidas, não dá para extinguir o racismo do dia para a noite aqui, principalmente aqui, que essa história já vem sendo contada há mais de 500 anos. Mas o quanto antes a gente tentar tomar uma medida, melhor vai ser. E não deixar isso só para novembro também. O poder transformador de um mundo melhor está nas mãos das crianças. E nós, como ancestrais dessas crianças, temos a obrigação de semear o melhor possível para que elas cuidem e colham ótimos frutos no futuro. Se as crianças de hoje receberem os melhores ensinamentos possíveis de respeito ao próximo, empatia, acolhimento, auto-amor, nós vamos reduzir os índices exponencialmente para que não haja mais uma mulher preta sendo objetificada, para que não tenha mais um jovem andando tranquilamente segurando um guarda-chuva e ser confundido com um traficante portando um fuzil. Nós não vamos ter mais jovens que estão tendo surto psicótico por sofrer bullying por muitos anos e acabam cometendo chacinas até contra pessoas que são inocentes por estarem psicologicamente abalados. No lugar disso, nós vamos ter pessoas pretas que se amam porque elas não são julgadas. Nós vamos ter espaço e representatividade em várias áreas. E isso é possível com raiz lá na infância. Só que eu, você e várias pessoas, todo mundo tem que querer também. No que depender de mim, eu vou seguir com o meu trabalho, apostando no brincar como ferramenta de transformação, e eu vou trazer quem quiser vir comigo. Porque a força do povo preto habita em mim também. Não é fácil vivenciar essa força, porque existe muita energia contrária e negativa, sabe? Mas é isso que a gente valoriza no dia 20 de novembro. A força dos Palmares jamais se perderá.
O viva desse dia é pela nossa vida. Isso é resistência. Isso é ser preto.